Bom dia. Tornou-se frequente ouvir dizer que os políticos não ouvem os cidadãos, ou os governantes não ouvem as pessoas, ou os munícipes. A frase tem muitas formulações, mas a ideia é a mesma e há nela um fundo de verdade, como veremos um bocadinho mais à frente. Mas também tem sido mal interpretada e mal respondida, sobretudo à direita, e para seu próprio prejuízo. Em Lisboa, para responder a esta acusação, Carlos Moedas criou o Conselho de Cidadãos. Este Conselho de Cidadãos é constituído por 50 pessoas que são sorteadas entre quem se inscreve. E este órgão é exclusivamente consultivo, portanto não tem qualquer função deliberativa. Já começou a dar problemas. Gerou-se um conflito entre este órgão e os representantes eleitos dos partidos, que questionaram sobre a legitimidade do órgão. E a esquerda diz que Moedas só segue as conclusões quando concorda com elas. Bom, a propósito desta agitação, foi promovida uma sessão pública na Assembleia Municipal de Lisboa e todos os oradores defenderam a existência do Conselho de Cidadãos. Alguns argumentos foram encantadores, outros foram preocupantes. Houve quem argumentasse, por exemplo, que o Conselho de Cidadãos podia ser usado para ajudar a traduzir a legislação municipal, neste caso, numa linguagem que fosse facilmente inteligível pelas pessoas sem experiência jurídica. É uma ideia adorável. Só que esse trabalho já é uma obrigação dos governantes, dos deputados eleitos pelos partidos e dos jornalistas. E é também para isso que servem os exércitos de empresas de comunicação que infestam e sugam os recursos dos partidos políticos, e atribuir esse papel a um órgão executivo, um órgão externo, quero eu dizer, é uma desautorização, de certa maneira, da classe política. Mas ouviram-se, acima de tudo, alguns argumentos preocupantes. Por exemplo, que o papel dos eleitos é receber um caderno de encargos. Isto foi dito tal e qual assim. Bom, não é. O papel dos políticos é conhecer o país, ou a cidade, ou a sociedade, e saber interpretá-la. Depois, com base nisso, conceber este dito caderno de encargos, submetê-lo a eleições e executá-lo. Outro argumento que se ouviu, igualmente preocupante, foi que a cidade é um laboratório cívico e político de inovação. Bom, não é. A cidade não é nem pode ser um laboratório. Os cidadãos não são cobaias e nenhum poder público tem o direito de submeter a cidade ou a sociedade a experiências de engenharia social. Isso é um abuso e uma intenção inaceitável e própria da esquerda. Bom, o outro argumento que se ouviu foi que só há verdadeira cidadania com a corresponsabilização. Portanto, já havia quem quisesse responsabilizar este conjunto de cidadãos, este órgão do Conselho de Cidadãos, pelas propostas ou pelas conclusões a que eles chegassem. De certa maneira, sim, tem que haver corresponsabilização, mas não desta maneira. Os responsáveis são os deputados e os governantes. Os cidadãos têm a responsabilidade de votar no caso de algum partido lhes merecer a confiança. Ninguém elegeu estes senhores e a palavra cidadania é cada vez mais confundida com democracia direta. Bom, foram argumentos dos oradores, não foram argumentos do engenheiro Carlos Moedas, mas Moedas devia ouvir estes argumentos com apreensão. Há nisto, em primeiro lugar, um pressuposto doentio da presença dos poderes públicos em todos os cantinhos da vida dos cidadãos. Isto é uma inversão dos papéis que é contrária à democracia representativa. Esse pressuposto é próprio da esquerda e Carlos Moedas foi eleito pela direita e contra uma candidatura da esquerda. É preciso termos isto presente. Em segundo lugar, é como se todo o indivíduo devesse ou até quisesse ter voz constantemente e sobre todos os assuntos. Os eleitores de Moedas confiaram-lhe um programa. Já falaram e são esses cidadãos que a direita deve ouvir.
Não têm o hábito dos ativistas que aparecem em todas as sessões públicas e estão dominados pelos partidos da extrema-esquerda. Fazem-se passar por representativos, mas ninguém os elegeu. Em terceiro lugar, é neste sentido que, à direita, os governantes efetivamente não ouvem os cidadãos. Os eleitores da direita estão ocupados com o seu trabalho e com a sua vida e com as suas famílias. Acreditam na democracia representativa e falam quando votam e não querem ser incomodados até às eleições seguintes. Ponto final. Até à próxima semana.